tem que entender de átomo para manjar de eletrostática, que é a matéria. Quando fala em átomo, tem que lembrar que lá no meio, bem pequeno, tem o núcleo. E lá no núcleo, dois tipos de carga. Prótons e nêutrons. Próton que é e nêutron, nêutron. Em volta, lá na eletrosfera moram os elétrons que são negativos e estão sempre em alta velocidade, girando que nem uma lua. Por isso que esse movimento do elétron gera uma estrutura em volta do átomo que é um campo de força invisível, né? Aqueles dos filmes é a coisa mais próxima de uma eletrosfera, o campo de força invisível dos filmes, beleza? Só daí tu já tem na cabeça que um átomo, quando vai trocar alguma coisa com o ambiente, ele ganha ou perde elétrons que estão na parte da casca. Se eu for mexer no núcleo de um átomo, é explosão nuclear, ó, bomba atômica, beleza? Então aqui na física, a gente por enquanto não vai entrar em detalhes de fusão ou fissão nuclear, certo? Isso a química futuramente trabalha um pouquinho, a gente cita em alguns momentos ao longo do curso, mas é fundamental lembrar que entre os átomos trocam elétrons, beleza? Elétrons. Obrigado. Bom, depois dessa breve revisão do átomo, a gente tem que lembrar que os estudos relacionados ao átomo permitiram ao homem determinar a carga elementar. Alguém lembra qual é o valor da carga elementar? Isso, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. E fica tranquilo, tu vai fazer tanta continha com esse número que uma hora tu não vai mais olhar no formulário para ver quanto ele é. Certo? É absolutamente natural que todos decorem, porque a gente usa direto esse número. Só para ficar elegante tem que ter o mais ou menos, porque se eu estiver falando de excesso de elétrons, eu uso menos. Se eu estiver falando de excesso de prótons, eu uso mais. Aliás, o que é um átomo neutro? Isso, mesmo número de prótons e elétrons. Átomo positivamente carregado. Mais prótons do que elétrons e átomo negativamente carregado. Lógico. Cuidado, hein? Tem uma pegadinha nos vestibulares muito famosa que diz o seguinte: corpo neutro é aquele que não tem carga. Um absurdo, né, cara? Corpo neutro é aquele que não tem carga. Como tudo é carga, tudo é feito de carga elétrica, no nosso mundo aqui pelo menos, a gente poderia dar uma viajada e falar de uma estrela de nêutron. Uma estrela de nêutron era uma estrela que era tão grande, que o núcleo dela estava tão comprimido que os átomos não resistiram à compressão. E os elétrons mergulharam no núcleo. E ao mergulhar no núcleo, os elétrons anularam os prótons, que também se transformaram em nêutrons. Então, se eu fundo um próton com um elétron, ele vira um nêutron. E quem é que dá volume ao átomo? É o núcleo ou é a eletrosfera? É a eletrosfera que é grande, né, gente? Eletrosfera, pô. Lembra? Gigantesca e o núcleo minúsculo lá. É a eletrosfera. Por isso que eu te falei que tu é vazio, que tu é oco. Certo? Mesmo o aço eu falei que era oco, porque a eletrosfera é um grande vazio, lembra? Quando ocorreu esse dia, a estrela estava com tanta massa que o seu núcleo ultra mega comprimido entrou em colapso e os átomos se fundiram em nêutrons. Por isso que ela virou uma estrela de nêutron. E ela encolhe brutalmente. Ela encolhe 100 mil vezes o tamanho dela, né? Porque ela ficou feita de nêutrons só. Olha que loucura. Cara, se tu pegar uma colher de chá do núcleo de uma estrela de nêutron, pesa mais de 100 mil toneladas. Olha só de tão comprimida que está a matéria. A único corpo neutro que não tem carga, digamos assim, seria a estrela de nêutron, né? Mas futuramente eu vou te mostrar que o nêutron dentro de si tem carga. Só que a carga das partículas que tem lá dentro se anula, certo? Então não existe corpo sem carga. Corpo é sempre feito de carga. O que existe é corpo neutro. Para ser neutro, mesmo número de prótons e elétrons. Cuidado com essa pegadinha, hein? Porque a pegadinha é quase irresistível. Corpo neutro é aquele que não tem carga. Pô, lógico, não tem carga, é neutro. Mas não existe corpo sem carga, tá bom? Cuidado com isso, hein? Carga elementar. E como é que se calcula, então, a quantidade de carga elétrica? Claro, é só pegar o número de partículas em excesso e multiplicar pela carga elementar. Aí, como envolve potência de 10, o cara tem que ter uma noçãozinha de matemática básica ali para não ter problema, né? Logo depois disso, nós começamos a analisar os processos de eletrização. E eu falei em mais detalhes sobre o processo de eletrização por atrito.
nós vimos que basta pegar dois materiais diferentes e atritar. O cara que gosta mais de elétron rouba elétron do cara que não gosta tanto de elétron, certo? O cara que roubou elétron fica... O cara que roubou o elétron, ele roubou para si o elétron, ele fica negativamente carregado. O cara que teve seus elétrons roubados, fica positivamente carregado. Se esse cara perdeu 5 elétrons, quer dizer que o outro ganhou 5. Na hora de fazer o cálculo da carga, o N é o mesmo, só que um vai ser excesso de próton, mais o outro excesso de elétron, menos. Por isso que eu falei que na eletrização por atrito, as cargas têm sinais opostos e mesmo módulo. Lembrando que módulo é um número. Quer dizer que se um corpo ficou com carga de mais 2, o outro é menos 2. Se um ficou com menos 666, o outro é mais 666. Beleza? Eu gosto de usar esse número, né? Vocês sabem por quê? Não é porque ele é da besta ou porque eu sou do mal, é porque eu gosto de fazer as pessoas pensarem sobre essa babaquice, né? A numerologia é a maior babaquice que eu já vi na minha vida, cara. A pessoa nortear a vida dela ou trocar uma letra do nome para ganhar mais dinheiro, pagar a pessoa para fazer isso. Olha, eu tô tão ruim na minha vida, analisa numerologicamente meu nome, porque tem alguma coisa errada. Ah, não, é só tirar o C e botar K, aí vai ganhar dinheiro. Não, é porque o K é a letra tal, que tem o número tal, sabe? Então assim, não acredita em história violenta, cara. Por exemplo, os japoneses, eles têm problema com o número 4, né? Ele, Sanshi, porque a pronúncia dele, Shiba, é parecido com morte. E aí então nos apartamentos eles evitam esse número, então tem o 101, 102, 103, 105, eles pulam um número para não ter o 4. Mas até tem mais sentido, né? Porque é quase como pronunciar morte falar o número 4, aí dá um pouco de entender. Mesmo assim é uma puta de uma babaquice, o cara achar que vai morrer porque o apartamento do cara é 4, né? Pelo lá. 8 eles gostam, né? Galerinha, olha só. Depois da eletrização por atrito, eu comecei a citar a eletrização por contato, mas aí não escrevi nada e não entrei em mais detalhes. Vamos revisar então essa eletrização por contato. Primeira coisa importante de lembrar na eletrização por contato é que eu vou ter um corpo neutro e outro corpo já carregado. Na eletrização anterior, os dois corpos estavam neutros, né? Na eletrização por atrito, estava neutro e estava neutro. Aí eu esfregava, um ficava mais, outro menos. Um com mais 1000, outro com menos 1000. Não era isso? Na eletrização por contato mudou. Um cara tem que ser neutro e o outro tem que ser carregado. Imaginem primeiro que esse cara está neutro e esse aqui está positivamente carregado. Encostei e afastei. O que acontece? De novo? Positivo, neutro. Os dois são esferas condutoras. Por incrível que pareça, os dois ficam positivos. Já vou te explicar por quê. Certo? De novo, agora um pouquinho diferente. Neutro e negativo. Ambos negativos. Vamos entender por quê, gente? Olha só como é fácil entender. Primeiro vamos entender o caso mais simples, que é quando o corpo está carregado com excesso de elétrons. Negativo, né? Elétron. Se esse cara é condutor, metal, por exemplo, quer dizer que os elétrons podem ficar se deslocando de um lado para o outro. E se os opostos se atraem, os iguais, então esses elétrons têm nojo um do outro. Sai pra lá, sai daqui, sai empurrando um outro, querendo ficar longe do outro. Quando de repente eu encosto um cara neutro no cara que está com excesso de elétrons, esses elétrons veem nesse sujeito neutro a oportunidade de se afastar ainda mais. Opa, beleza, vamos vazar. E aí eles se afastam ainda mais, fica cada um bem longe um do outro, e por isso que depois que eu afasto os corpos, ambos estão negativamente carregados. Está aqui, gente, os elétrons, ó, elétrons sassaricantes, não quero, sai daqui. Aí encostou um cara neutro, opa, vamos para lá também. Aí ficam mais distantes eles uns dos outros. Tudo bem para vocês? Porque se os opostos se atraem, pronto, é um raciocínio ultra básico, bem simples. Agora é o seguinte, nós até falamos na aula passada sobre a quantidade, não é? Então vamos supor que esse cara tinha inicialmente 6 elétrons em excesso. 3 e 3, não foi isso que a gente combinou? Isso se as esferas fossem idênticas. A natureza não é preconceituosa que nem nós seres humanos, então a natureza faria a divisão igualmente. Tudo bem? Só que se uma esfera é grande e outra é menor, quem que fica com
com mais carga? A maior que tem mais espaço. Olha como é lógico, como faz sentido. Tudo tranquilo até agora? Fala, meu querido. Ótima questão. Na verdade é o seguinte, olha só. Quando a gente fala lá que os opostos se atraem e iguais se repelem, é uma definição do ser humano, né? O ser humano é que teve que dizer quem que era positivo e quem que era negativo, certo? Beleza. Agora é o seguinte, cara, ó. Eu poderia te dizer que se os... É a mesma coisa que tu perguntar por que uma carga positiva atrai uma negativa, certo? E aí, cara, sim, tu teria que fazer um doutorado em física para começar a pensar sobre isso. Porque é uma coisa muito além, tu teria que estudar o que é que tem no elétron e no próton, que tipo de ligação eles têm para um atrair o outro. É algo altamente filosófico, tá? Então, depois do mestrado, do doutorado, a gente discute isso. E é altamente profundo. Por exemplo, um vídeo que para iniciar de repente essa conversa, eu recomendaria que tu veja lá no YouTube um canal chamado Vsauce, certo? E assiste o videozinho do moranguinho. Tem um moranguinho lá, um morango vermelho e um verde. Esse cara, que é um cara que entende de física e matemática, tem que saber inglês, lógico, né? Mas é um inglês bem fácil dele, bem simples. Ele fala assim, será que o vermelho que eu enxergo é o mesmo vermelho que tu enxerga? Né? Todo mundo já pensou sobre isso. Pô, será que eu vejo exatamente o que outra pessoa vê? E tem que ver lá o vídeo. É altamente filosófico, entendeu? Porque não tem como confirmar isso. Ah, pessoa, mas é claro que é. Eu mostro para as pessoas, todo mundo fala que é vermelho. Isso não é uma prova. Vai que ela vê verde, mas ela aprendeu que era vermelho, aquele verde dela. Tá entendendo? Vai que ela vê o meu verde naquele lugar, só que ela aprendeu que é vermelho. Então é algo absolutamente filosófico, certo? Isso é algo que ou se estuda numa faculdade de filosofia ou em mestrado, doutorado de física. Parabéns pela colocação. Ó, galerinha, o negócio é o seguinte, ó. Já que os opostos se atraem, imagina, não foi difícil imaginar que o excesso de elétrons se espalhou para o outro corpo, já que os iguais se repelem. Agora olha só, imagina que eu tenho um corpo com excesso de próton agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que vai acontecer quando eu encostar um corpo no outro? Vão ficar ambos positivos, mas por que ficaram ambos positivos? Pois é, esse é o perigo. O perigo é tu querer fazer que nem os elétrons, passar esses prótons para lá. Mas eu acabei de falar que se tu mexer nos prótons de um átomo, então não pode. Quero uma outra explicação para ter ficado... Parabéns, garota. Os elétrons desse cara aqui vão ser atraídos por esses prótons. E já que esses corpos são idênticos, tá? Esfera de aço e esfera de aço. Ambas com 20 centímetros de diâmetro, beleza? Idênticas. Esse cara tem quantos prótons em excesso? Então o que vai acontecer depois do contato? Quantos elétrons desse vão vir para cá? 3. 3 elétrons desse cara vão passar para cá, anulando 3 prótons. Quer dizer que a carga desse cara vai ficar só 3 prótons em excesso. E esse cara que estava neutro e perdeu 3 elétrons, ficou com 3 prótons. E depois que eu afastar as esferas idênticas, ambas vão ficar com 3 prótons. Tu viu que perigoso? Quando é próton, é o elétron do outro que vem. Porque os opostos se atraem. Olha que interessante. Então nunca pensem em prótons indo de um lado para o outro. Porém, entre nós, se o cara pensasse que 3 prótons foram para lá, não daria a mesma resposta final? É um raciocínio errado que gera a mesma resposta. Então se tu quiser pensar errado só para responder e pronto, tudo bem. Mas se tu tiver que explicar o que aconteceu, não se esqueçam, quem é que pode quicar de átomo para átomo? Apenas os elétrons. É isso mesmo. Fala, querido. Se fosse um elétron, ia ficar mudando cada hora, não ia... Parabéns, exatamente. Se fosse um elétron só, é probabilístico, 50% de chance de ficar num e no outro. A gente chegou a bater o papel sobre isso, né? Ótima colocação, importante isso para revisar. Muito bom. Então, galerinha, eu vou colocar aqui no contato só o resumo. Os sinais opostos ou iguais. É isso aí. Mesmo sinal, sempre vão ficar com o mesmo sinal. Como é que eu posso ver isso de maneira bem fácil, professor? Você tem que pensar. Pô, amigo, pensa comigo. Tu tá saudável, aí eu tô gripado. Eu encosto em ti, espirro na tua cara. Tu pode pegar rubéola? Vai pegar o quê? Lógico, cara. Então se eu tô neutro e tá negativo, eu vou contaminar o cara com carga
e está positivo, encostou, contaminou o cara com aquilo que eu tenho, né, cara? Eu não vou contaminar o cara com o que eu não tenho. Tá beleza? Então, da mesma maneira que se eu tenho uma doença, encosto em ti e transmito essa doença, essa mesma doença, se eu estou positivo e contamino um cara neutro, ele fica positivo. Se eu estou negativo e contamino um cara neutro, ele fica negativo. Tá? Óbvio, então. Mesmo sinal. E agora, cuidado, ó. Quando os corpos são idênticos, isso. Quando os corpos são idênticos, as cargas são divididas igualmente. Ótimo. Quando não for igual, eu vou ensinar vocês a calcular quanto ficou em cada um. Só que mais pra frente. Eu vou precisar do conceito de potencial elétrico para fazer isso. Tá? Então, ó, atenção. Se forem corpos de tamanhos diferentes, o maior fica com mais carga. Lógico, porque tem mais espaço. Como é que se calcula, professor? Eu vou te ensinar a calcular, mas eu vou precisar de um conceito chamado potencial elétrico e também um conceito chamado capacitância, e isso só vai vir depois, tá? Então, por enquanto, eu não posso cobrar quanto vai ficar em cada carga, a não ser que, em cada partícula, a não ser que elas sejam iguais. Aí eu posso cobrar porque é só dividir por 2, certo? Nada demais. Muito bom. Amigos, energização por atrito é light, né? Ah, ótimo, ó. Galerinha, ótima colocação. Vou fazer uma pergunta aqui baseado na colocação que o colega fez para ver se tu entende a resposta. Só quero ver, hein? Adorei a tua colocação, garoto. Muito bom. 3 esferas idênticas, tá vendo? Antes, uma delas era carregada e as outras 2 neutras. E essa esfera carregada, olha que coincidência, ela tinha 18 vezes 10 na menos 6 coulombs de carga negativa. As 3 esferas idênticas foram postas em contato, tá vendo? E depois afastadas. A pergunta é, qual é a carga de cada uma? 18 dividido para 3, 6 vezes 10 na menos 6 coulombs. Negativo. Parabéns, garoto. Muito bom. Se era negativo, como a gente acabou de falar, tem que ser negativo. Era isso? Era isso, né? Ótima colocação. Senhores, se forem 1000, se forem iguais, é só dividir por 1000. Certo? Beleza? É isso mesmo. Muito boa a colocação. Né? Porque eu só falei para 2, eu não falei para mais que 2. Então não custa perguntar para garantir se a regra continua valendo, né? Esse número aqui não mexe, né? Esse número não mexe, que é como se fosse assim, ó, menos 18x. Quando eu divido, dá menos 6x para cada um. Então a potência de 10 continua a mesma. É isso aí, só deixa ela pendurada. Boa colocação também. Não, galera, olha só. Boa. Ó, se aqui fosse dar a vírgula, não tem problema. Porque, ó, é 10 na menos 6, ela é muito maior do que a carga de um elétron, tá? Outra coisa, aquela pergunta filosófica, professor, e se tiver um número ímpar de elétrons? Essa pergunta filosófica, se cair no vestibular, ela não cai nessa área, ela cai na parte de física moderna. Ela cai na parte de física moderna, para o aluno mostrar que ele sabe que existe probabilidade envolvida às vezes na física, tá? Então não achem que vai cair a questão do elétron ímpar aqui, tá? Não vai. Se for cair a questão de um elétron ímpar lá, de 2 caras que vão ser encostados e afastados, vai ser em física moderna, que a gente vai voltar a ver lá no final do ano, certo? Mas é bacana isso, o pessoal não vê, o pessoal já está antevendo qual é a pergunta que pode aparecer. E é assim que se estuda. Absolutamente, se me perguntarem isso, eu não vou saber responder. É isso mesmo, gostei de ver. Galerinha, continuando então. Falta um tipo de eletrização, que é a mais perigosa. Ela é fácil de entender, mas ela é a mais perigosa. Vamos estudá-la. Eletrização por indução. Muito interessante essa última eletrização. Não, na verdade, ó, bacana, ó, uma outra colocação interessante, é assim que se raciocina. Se no primeiro os 2 estavam neutros, e no segundo um deles estava neutro e o outro carregado, o aluno poderia pensar que os 2 têm que estar carregados, mas não, continua com um carregado e um descarregado. Na verdade, o único tipo de eletrização que parte de 2 materiais descarregados é a por atrito. Nas demais já tem que ter um corpo previamente carregado. Eletrização por indução. Olha que bacana esse processo, galera. Eu vou pegar um cara neutro e eu quero carregá-lo. Eu vou pegar um cara que é chamado indutor. Esse
corpo indutor, ele já está carregado. Vamos, para começar, imaginar que é positivamente carregado. Primeiro passo do processo de eletrização por indução: aproxime o corpo neutro do corpo carregado, mas não encosta, porque se encostar virou eletrização por contato. E os opostos? Se esse cara é um cara condutor e ele está próximo de um cara positivamente carregado, os seus elétrons vão ser atraídos pelos prótons em excesso, tudo bem? E já que é os elétrons que têm mobilidade, os elétrons migram, alguns deles, né, para próximo do corpo. Então esses átomos que perderam seus elétrons ficaram positivamente carregados. Eu te pergunto, o corpo já está carregado? Não, ele continua neutro. Ele não ganhou nem perdeu elétrons. Os elétrons só se separaram dos seus prótons e foram lá próximo do cara que estava positivo, porque os opostos se atraem. Tipo um campo de tensão? Ele ainda está neutro. Pois não? Tipo um campo de tensão? Sim, é isso aqui. Uma outra interpretação, além de massa e massa, é positivo e negativo. Ocorreria exatamente isso. Certo? Então, galerinha, olha só. Tudo bem para vocês até aqui? É que assim, na verdade, galera, olha só. Esse cara neutro, ele não tem zilhões de átomos. Cada átomo desse não tem coisinha positiva lá dentro e elétronzinho girando lá fora. E se ele é metal, aliás, cara, olha uma coisa metálica próximo de ti, ó. Olha o brilho do metal. Sabe o que é isso? É elétron, cara. Sassaricando ali. Aí quando o fóton bate nesse elétron sassaricante, reflete direto pro teu olho e dá essa sensação brilhosa. Então o metal é um monte de elétrons sassaricando para um lado e para o outro. Então imagina uma esfera metálica, elétrons, e uma esfera metálica positiva. Quando eu aproximo, esses elétrons que não tinha nada estimulando eles estavam sassaricando, né, à vontade, ao léu, de qualquer maneira. Certo? Ao léu, tudo bem essa palavra para vocês, né? Ao léu, olha. Então olha só, aí de repente, cara, vem um cara positivo, e nós sabemos que os opostos, esses elétrons sassaricantes, eles vão ficar aqui agora, atraídos para o cara positivo. Elétron é um bichinho sassaricante, lembra? Que dá bilhões de voltas por segundo em volta do núcleo atômico. É, a natureza subatômica é delicada de acreditar nela. E esses átomos aqui, eles continuam com seus elétrons, só que cada um perdeu um elétronzinho. Então ainda tem ali um pouquinho de elétron, só que agora quando tem excesso de próton, nessa região tem excesso de carga positiva. Mas olha quantos? 1, 2, 3, e ali? Então ele continua neutro, porém agora ele está numa situação que a gente chama de induzido. Realmente, né, ele está querendo fazer alguma coisa. Não, porque eu não encostei os dois, está isolado, tem ar aqui. Se eu aproximasse muito, poderia um raio disparar de um para o outro conectando eles. Mas eu não cheguei a aproximar tanto assim, certo? Então, por enquanto foi só isso. É que eu ainda não acabei, eu só queria que vocês primeiro, no coraçãozinho de vocês, ficasse tranquila essa história. Porque eu não estou enganando ninguém e não tem nada de absurdo no que eu estou falando. É que de repente, como tu ainda não desenvolveu a ideia de átomo bem, tu fica inseguro, certo? Alguém fala, amigo. E a ideia do ímã? Como é que funciona o ímã? Pois é, ímã é campo magnético. Eu só vou conseguir te explicar o ímã lá na frente. Mas assim, só entre nós, uma carga elétrica quando entra em movimento, aparece em volta dela um campo magnético. Então cargas elétricas em movimento é que geram um campo magnético. Na Terra, por exemplo, onde é que vem o campo magnético da Terra? É porque no seu interior tem correntes elétricas brutais atravessando o magma líquido. Certo? Hoje a gente tem simulações bem precisas de como é que é gerado o campo magnético no interior da Terra. Certo? Dependendo do vulcão tem aqueles relâmpagos. Na verdade, os relâmpagos do vulcão é o fato de a fuligem na descida se atritar. Eletrização por atrito é o relâmpago do vulcão. A fuligem ao cair se atrita e gera nuvens carregadas, assim como a chuva. É a queda da chuva que gera as nuvens carregadas. É o vento se arrastando com a umidade que arrasta numa região de vento seco. Vento úmido com vento seco. Um adquire uma carga, outro adquire outra. E aí daqui a pouco a nuvem está tão carregada que dispara um raio para baixo ou para outra nuvem. Certo? É isso aí. Galerinha, olha só. Pois não. Aqui, né? Beleza. Ó, vocês são feitos de quê? Prótons, nêutrons no núcleo dos seus átomos, em volta elétrons, ferro. Cara, se eu tivesse
uma máquina super poderosa de atrair elétrons, eu poderia desintegrar o corpo de vocês, apenas sugando os átomos, os elétrons do corpo de vocês. Se vocês se aproximassem de uma estrela de nêutron, aquela que eu falei no começo da aula, é isso que ocorreria. Ocorreria a desintegração do teu corpo instantaneamente, devido à alta atração gravitacional. Mas se eu tivesse uma carga positiva absurda, eu poderia atrair elétrons dos corpos de vocês e deixar vocês ao menos positivamente carregados. Ou eu poderia, se eu estivesse negativamente carregado, eu poderia encostar em vocês e deixá-los negativamente carregados também. Ou seja, pode elétrons migrar de um corpo para o outro? Pode. Se eu tiver um corpo metálico e começar a jogar carga elétrica de um lado e eu encostar no outro lado do corpo metálico, eu posso tomar um choque? Quer dizer que essas cargas elétricas podem passear pelo corpo metálico, não é isso? São os materiais condutores. E eu falei que essa esfera era uma esfera de quê? Metálica. Quer dizer que os elétrons podem migrar nessa esfera? Sim. Podem. Aliás, eu falei inclusive que o brilho do metal é justamente os elétrons fazendo isso na superfície. E tu tem que ter essa criatividade, tu é de 2013, porra. Então tu tem que imaginar um monte de elétrons. Só que se eu pego uma carga positiva, um corpo com um excesso de... e os elétrons são atraídos por esses prótons, quando eu aproximar esse corpo neutro, essa nuvem, esse vespeiro de elétron, vai ser atraído pelo mel. E aí eles vêm como mosca vindo em alguma coisa que atrai ela. Elas estavam espalhadas, não tinha cheiro nenhum atraindo elas, e de repente cheiro para as moscas. Elas ficam ali querendo ir para lá. Por que elas não saem voando, professor? Porque o ar é isolante e não deixa elas encostar lá. Mas, gente, olha só, eu nem consegui concluir o processo. Só paramos no meio. E assim, peraí, calma. Tá muito absurdo esse desenho de elétrons estarem para um lado e excesso de prótons do outro? Os átomos estão amarrados, os átomos não podem se deslocar, gente. Quem pode se deslocar é a casquinha, que é o elétron. Então, como esses átomos estão parados aqui e os seus elétrons foram atraídos pela carga positiva, o corpo ficou na situação chamada induzido. Excesso de elétrons num canto, excesso de prótons no outro. Mas ele ganhou alguma carga? Ele perdeu alguma carga? Está neutro. Mas agora é que a mágica vai acontecer, cara. Agora vamos lá. Depois que tu pegou o corpo neutro e apenas aproximou do corpo indutor, tu vai lá e faz o fio terra. Pois é, olha que engraçado, eu estou dando essa aula há 10 anos. E de uns 5 anos pra cá eu falo fio terra, a galera vai ao delírio. É cada um, eu não me importo nem um pouco, curte mesmo, se tu curte não dá nada. É porque na minha época era uma coisa que a galera não entendia o que era fio terra, a coisa está se modernizando, é impressionante. Ó, o negócio é o seguinte, esse fio terra do qual eu falo aqui, meus queridos, é tu ir numa loja de material de construção e pedir pro cara, amigo, tu me vê um fio terra? Ele não vai enfiar o dedinho em ti. Ele vai trazer uma barra de cobre de uns 3 metros, certo? São os menores fios terra. E aí, tu vai pegar essa barra, tu sabe vai enfiar onde? No quintal da tua casa, com um martelinho. Enfia aquela barra de cobre no chão. E aí, então, o fio terra é o fio que está conectado com a terra. Fio terra é o fio que está conectado com a terra. Beleza? Não tem nada de sexual aqui no caso. Bom, olha só. Quando eu conecto esse corpo com a Terra é um corpo gigantesco. Tu acha que se a Terra perder ou ganhar 1 milhão de elétrons vai fazer alguma diferença? Não. Não vai fazer nada, até porque se tu ganhar ou perder 1 milhão de elétrons, tu não vai sentir ao esfregar, né, as tuas vestes aí, às vezes rola uma troca de 1 milhão de elétrons que logo depois se dissipa e acabou. A Terra tem um corpo gigantesco, se ela ganha ou perde carga elétrica, para ela não sente diferença em função do tamanho grotesco dela comparado com os outros corpos. E esse cara está querendo atrair o quê? Esse cara quer atrair elétron. Antes não tinha para onde vinha elétron, mas agora tem da onde vinha elétron da própria. Quando os elétrons forem atraídos pelo corpo positivo, elétrons migraram aqui para dentro, certo? E logo depois eu vou lá e corto o fio terra. O que vai acontecer com o corpo que era neutro? Ficou negativamente carregado. Então, quando eu uso o indutor positivo, eu carrego o corpo neutro negativamente. Se eu tivesse usado o indutor negativo, eu o carregaria positivamente. Já vamos fazer a análise da carga positiva. Então, ó, o processo é delicado.
tem que ter um corpo carregado. O nome desse corpo carregado? Muito bem! Ó, indutor tem que responder. Isso tu fica assim, não aprende, tá? Tem um corpo que é o... indutor. Que alívio. Aí tem um corpo que tem que estar... induzido. Isso, mas no início ele está... eu só aproximo do indutor, mas não encosta. Quando eu aproximar do indutor, ele ficou... induzido. Depois que ele está lá próximo, tu pega o fio terra, conecta e logo depois desconecta. Feito essa conexão e logo em seguida a desconexão, o corpo está carregado. Só isso. Cuidado aí, tu não pode afastar o corpo indutor durante a conexão e a desconexão. Tem que manter o corpo indutor ali próximo, certo? Sinais opostos ou iguais? Quando eu usei positivo, ficou negativamente carregado. E agora eu vou fazer um teste oposto para te ver como é que funciona. Sinais opostos. E professor, o que tu pode falar sobre a quantidade de carga? Não posso falar nada por enquanto. Futuramente eu vou te mostrar que daria para medir a corrente elétrica aqui no fio terra e ver quanto tempo demorou. E com isso eu saberia dizer que carga ele adquiriu, mas isso é só futuramente. Por enquanto tens que entender um pouquinho do processo e saber que as cargas adquiridas são opostas. Fala, querido. Aquele negócio de que a energia não acaba, se transforma, é porque não tem fio elétrico como simplesmente fluido. Não, na verdade é o seguinte, ó. Energia é um conceito super complexo, né? Energia. Sabe como é que eu defino energia? A capacidade de realizar qualquer coisa. Essa é a definição do Otávio de energia. Sabe como é que está nos livros? Energia é a capacidade de realizar trabalho. Aí tu vai ver o que é trabalho. Trabalho é a energia usada para... Tá vendo? Então nos livros mesmo eles se confundem. Eles dizem que energia é trabalho e trabalho é energia. Aí joga um a brasa pro outro. Energia é algo bizarro que assume diversas formas. Pode ser um átomo é energia, muita energia acumulada. Ou pode ser luz é energia. Ou pode ser energia cinética, ou energia da altura, ou energia do elástico, ou energia química do teu corpo, beleza? Quando o Lavoisier começou a falar que nada se cria, tudo se conserva, tudo se transforma, é porque ele começou a medir as coisas do corpo dele. Ele começou a medir tudo que entrava e saía do corpo dele. Tudo. Tudo. Lavoisier media tudo que entrava e tudo que saía do corpo dele. E sabe o que? Pois é, olha que interessante, ele media as suas fezes diariamente, ele passou meses fazendo. Pô, só agora se tocaram, então eu vou repetir de novo. Lavoisier media tudo que entrava e tudo que saía de seu corpo. É óbvio que ele media o cocô dele, cara, é isso que eu estou dizendo. Só que eu não queria usar a palavra cocô, eu achava que ele tinha concluído automaticamente. Cuidado, hein? Esses ruídos na nossa comunicação podem nos prejudicar. Eu falo uma coisa óbvia, acredito que já concluiu o óbvio, e aí depois eu falo o óbvio, a galera... Ah, então é isso? Claro que é isso. E aí eu vou te perguntar, adivinha o que ele constatou quando ele mediu a massa das coisas que entravam e das coisas que saíam do corpo dele? Não, ele percebia que diminuía. Ele comia e se alimentava de líquidos lá durante uma semana, 12 quilos, e tudo que saía, urina e fezes, dava 11 quilos e pouco. Faltava. O que estava acontecendo? Será então que é a absorção da massa? Mas imagina, 1 grama de massa transformada em energia do ponto de vista nuclear, daria para abastecer uma cidade durante semanas. 1 grama de massa. Então não é energia atômica, nós não somos movidos de energia atômica. Não? O vapor da pele, gente. Nós perdemos líquido a todo momento pela pele na forma de vapor. Lavoisier não se esqueceu de computar esse vapor que sai da pele. Já percebeu? Passa um saco plástico ali, amarra. Espera 5 minutos, tira, está tudo babado de suor. Quer dizer que a cada segundo a tua pele está soltando vaporzinho. E vapor é água que estava no estado líquido e foi para o estado gasoso. Foi aí que Lavoisier esqueceu de computar os gases que saíam da pele dele, beleza? Certo? Pessoal, oi. Mas tipo, conectar o terra elétrica sem alta intensidade, não vai funcionar. Parabéns, garoto. Olha só a pergunta do amigo. Esfera neutra. Eu conecto a Terra e desconecto. Esse aqui é o símbolo internacional de fio terra. Tem os equipamentozinhos todos, tá? E desconecto. Não vai acontecer absolutamente nada. Aliás, por que aquele terceiro... Sabe aquele terceiro pino do computador? Aquele terceiro pino seria o fio... Porque aquele terceiro pininho do computador está conectado na carcaça do computador. Então se tu toma um choquezinho ou outro no teu computador, quer dizer que ele não está aterrado. Quer dizer que se cair um raio ou der uma pane na rede elétrica do teu prédio, pode morrer usando o Facebook. Só porque o papai não aterrou a casa, não botou o fio terra do computador. Não instalou a tomadinha de 3 pinos. Certo? Alguns chegam com a ideia brilhante e cortam aquele terceiro pino. Né? Certo? E assim, ó.
A cada 1 milhão de pessoas que fizer isso, não vai acontecer nada com 999 mil pessoas. Uma vai morrer em função disso. E aí é por isso que parece idiota. Mas assim, ó, chuveiro elétrico. Tem um fiozinho que é o verdinho. Aquele fio verdinho era para estar conectado ao fio terra, que era para ser um fio grosso, tamanho de um dedão, e enterrado no teu quintal. O que o eletricista faz quando tu paga ele para instalar o chuveiro? Ou ele corta, ou ele pega esse fio verde e coloca junto com o neutro da tomada. Porque ele pensa, não, mas a Celeste já aterrou no poste que chega na tua casa, no teu prédio, já tem um aterramento ali. Então a parte da tomada que não dá choque, o neutro, ele está aterrado. Só que além daquele aterramento, era para ter um segundo aterramento de confiança. Assim estás tomando banho, caiu um raio nas proximidades. A voltagem da tomada que vai de 310 a menos 310 volts, 120 vezes por segundo, que não tem nada de 220 volts, como tu vai aprender futuramente, não existe 220 volts na tomada. A tomada de vocês não tem 220 volts. Ela vai de 310 a menos 310 volts, 120 vezes por segundo. Papai mentiu para ficar mais fácil de entender. A gente mente para as pessoas entenderem com mais facilidade. Ah, não, é só 220 volts, conecta ali que está 10, mas é mentira, certo? Nesse ano tu vai aprender qual é a verdade, beleza? Caiu o raio, aí em vez de 310 foi para 1000 volts naquela hora que o raio caiu. Se tem um fio terra bonitinho, esse excesso de carga vai para a terra e se despeja no teu quintal e acabou. Se não tem o fio terra, tu frita tomando banho de chuveiro no dia de tempestade. Manda papai revisar o aterramento da casa. É isso aí. Escutou, papai? Conhecimento é importante. Vou aterrar aqui, né? Claro. Colocação mais interessante aqui, ó. Ô professor, o fio terra, ele ganhou elétrons quando conectou na terra. Poderia ter perdido elétrons? Claro, dá uma olhada. Está neutro e o corpo indutor agora é negativo. Aproximei o corpo neutro, ele ficou em os opostos. Na verdade, os elétrons que podem se mexer que vão migrar para cá tentando se afastar com nojo daqueles elétrons, né? E aqui esses átomos vão ficar com prótons em excesso. Já carregou? Não, apenas está. E agora eu vou lá e conecto com a Terra. Ao conectar com a Terra, os elétrons que querem sumir dali por causa desses outros elétrons vão migrar, vão embora. E depois que esses elétrons saíram, eu corto o fio terra. E o corpo que estava neutro ficou positivo porque perdeu elétrons pelo fio terra. Positivo atrai elétron. Negativo repele elétron. Ah, não. Quando for positivo, tem que ser sugando elétrons. Opostos se atrai. Vocês viram como é importante esse ditado popular? Através dessa ideia de que cargas com sinais opostos se atraem e cargas com sinais iguais se repelem, é que a gente conseguiu construir tanto eletrização por contato, quanto eletrização por indução. Certo? Indispensável isso aí. Show de bola. Galerinha, quanto tempo nós temos? 5. Agora. Deixa eu pegar a postilhinha aqui para te dar umas dicas de exercícios. Pessoal, olha só. Eu te confesso que eu não esperava gastar tanto tempo nessa produção, mas só para fazer a aula valer a pena, deixa eu fazer mais uns 2 comentários antes de passar a tarefa. Olha só. Um corpo isolante é aquele que não deixa as cargas elétricas se espalharem de qualquer maneira, tá? Então se eu pegar um material de borracha e atritar lã, por exemplo, num cantinho dele, se ele recebesse elétrons, por exemplo, os elétrons ficariam ali paradinhos, ó. Certo? Se eu pego uma esfera metálica e esfrego algum outro material nela e ela ganha elétrons, então nesse caso esses elétrons ficariam na superfície do corpo, porque ele pode deixar os elétrons se movimentarem. Eu já te falei que o elétron é um bicho sassaricante. Já que o elétron é esse bicho sassaricante, professor, por que ali ele não fica sassaricando e se espalha? Ele está sassaricando ali, só que no átomo dele, preso no átomo dele. O átomo dele não deixa ele ir para outros lugares, beleza? Aí ele fica ali, sassaricante, mas ali paradinho. Então essa é a diferença entre materiais isolantes e condutores. É importante tu saber que o material isolante, a carga fica onde tu deixou. E o material condutor, a carga se espalha sempre pela superfície externa. Aí tem aquele programinha da Discovery que vai começar agora, Mágica Ciência, Ciência Mágica. Que é a mágica de alta tecnologia sendo feita, tipo aquele Angel lá faz. E a galera que não entende de física e de matemática acha que o cara realmente é mágico. Mágica. Sabe mágica da criança pequena que acredita em mágica?
Né? Tem adulto que acha que o desenho é mágico. Né? Que ele tem pacto com o diabo. Pois é, cara, olha, não tem tamanho a ignorância humana, cara. Deixa eu te explicar então, é porque ele usa tecnologia, faz uns truques ultra bem feitos, que dá a sensação de ser mágica, mas mágica não existe, gente. Lembra? E é por isso que eu digo, vem pro lado da ciência, cara. Aí olha só, uma brincadeira super legal que aparece lá. O cara bota uma roupa toda de metal e vai numa máquina que solta raios lá de 100 mil volts. Aí o raio cai na cabeça dele, ele bota a mão lá, o raio vai aqui, vai colar e ele não morre. Mesmo um raio de 100 mil volts atravessando o exterior do corpo dele. Por que isso acontece? Porque os opostos se atraem, os iguais se... E sempre que tiver um material condutor cheio de carga elétrica, as cargas elétricas que são de mesmo valor e se repelem, tendem a ficar na superfície externa do corpo. E quem descobriu isso foi o Faraday. E para provar isso, o Faraday chegou a construir a gaiola de Faraday. Como é que é essa gaiola de Faraday? Quando o Faraday descobriu que isso acontecia, ele pegou uma gaiola, fez uma gaiola de aço, para um ser humano caber dentro dela, conectou ela a um para-raio. Calma que não acabou hoje, fiquei magoado quando a galera saiu antes de eu desligar da câmera. E aí, esperou num dia de tempestade raios caírem na gaiola. E ele ficou lá encostado na gaiola de aço, raio caindo, eletrizando a gaiola toda e saiu de lá ileso. Por quê? Porque as cargas elétricas dos condutores têm a tendência de ficar na parte externa, como ele estava dentro da gaiola, ele ficou inofensivo. Qual é o lugar mais seguro para estar em dia de tempestade? Dentro de um carro. Dentro de um carro de metal. Não pode ser gurgel. Não pode ser smart, que tem parte que não é metálica. Tem que ser um carro de metal. Mesmo que ele esteja sem pneu, sem estofamento, encostado no chão, molhado, tu pode estar molhado e pelado. E dentro do carro, encostando no metal, e raios caem do carro. O que acontece contigo? Nada. Gaiola de Faraday, não é mágico. Gaiola de Faraday. Valeu, galerinha. Até mais. É silício.